E o Salmo 107, ele começa dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, ou as suas compaixões duram para sempre. Quando você continua lendo o Salmo, você chega no versículo 21, que é interessante que por várias ocasiões esse convite se repete. No verso 15 se repete, no verso 21 se repete, e no verso 31 se repete: rendam graças ao Senhor, porque a sua bondade e as suas maravilhas duram para sempre para com os filhos dos homens. E no verso 23 então diz: os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Os que descem ao mar em navios, fazendo tráfico, ou numa outra tradução, desmercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas. O quadro é: comerciantes, mercadores, eles vão aos mares, eles avançam em navios, e nos grandes mares eles enfrentam tempestades, eles enfrentam tormentas. Na antiguidade até se cria que eles enfrentariam o legendário monstro marinho, o Leviatã. Naquele tempo, como alguns malucos nos nossos dias, eles acreditavam que a terra era plana. Hoje nós temos os terraplanistas. Se tiver algum terraplanista aqui, não se ofenda comigo. Depois eu tenho uma reunião comigo e eu vou dizer: você não tinha que ter falado nada dos terraplanistas, né? Mas tem pessoas que creem que a terra é plana. Eu não estou aqui para discutir esse ponto, mas lá na antiguidade se cria que a terra era plana, e eles até tinham medo que os navios pudessem ser jogados para o fim da terra, e que eles viessem a mergulhar num grande abismo, e fossem engolidos pelo abismo, ou pelo Leviatã, que a Bíblia chega a mencionar também a gente crê que é legendário, né? O legendário monstro marinho chamado Leviatã. Mas ao mesmo tempo, eles indo na imensidão das águas, mercando, buscando as especiarias, os produtos e riquezas que eles encontrariam em outros lugares, que eles levariam de volta para o lugar de partida, eles também, segundo o Salmo, eles viam as obras do Senhor e as suas maravilhas. Então nesse texto nós encontramos assim imediatamente dois tipos de pessoas: as que vão e as que não vão. As que vão estão claramente ditas aqui, que diz: os que tomando navios, aqueles que vão, mas fica subentendido também aqueles que não vão. O quadro é como mais ou menos você está na praia. Você pode ir para a praia, você pode colocar a sua cadeira, sentar e observar as pessoas mergulhando, as pessoas pegando as ondas, os surfistas pegando as ondas, os navios à distância, e você fica olhando, mas você não molha os pés nas águas, você não entra na água, você fica só assistindo. A igreja é mais ou menos assim, né? Nós temos as pessoas que se envolvem e as pessoas que não se envolvem. As pessoas que se envolvem, embora o pastor disse bem, onde tem pessoas tem comunhão, mas a verdade é que onde tem pessoas tem problemas também, né? Mas as pessoas se envolvem, mesmo às vezes envolvidas em problemas, elas percebem que problemas são oportunidades para a ação de Deus na vida das pessoas problemáticas, e que nós podemos ser respostas para problemas. Então, se nós não queremos encontrar problemas, nós também não podemos ser respostas para problemas. Amém? Amém? Então, me acompanhando, esse é só um raciocínio introdutório, né? Então, a pessoa, às vezes ela não se envolve, ela não avança, ela não corre riscos, porque ela teme a tempestade, ela teme a tormenta, ela teme o monstro marinho, ela teme, talvez, que venha a mergulhar num abismo. Aqueles que vão e aqueles que não vão. O fato é que, indo ou não indo, você está indo. Porque não há como você parar a roda da vida, não há como você parar o tempo. Se você na verdade parar, você não está parado, porque a terra, pelo menos aqueles que creem que a terra é redonda e que gira em torno do eixo, em torno do seu próprio eixo, em torno do sol, né? Ele parado não está parado, porque a terra está se movimentando, o tempo está correndo e as oportunidades estão passando. Então não há como você parar. Eu gostaria de estacionar agora aos meus
58 anos e não deixar que a idade avançasse. É impossível que isso aconteça. Eu tenho que entender que o tempo continua correndo. Então, mesmo que você decida não se mover, você está se movendo. E quando eu falo isso, eu sempre lembro do metrô em São Paulo às 6 horas da tarde. Quem é que já esteve no metrô em São Paulo às 6 horas da tarde? Se você não vai, você vai de qualquer jeito. Porque a multidão vai se mover e você não precisa andar no metrô em São Paulo às 6 horas da tarde. Você para e as pessoas vão te levar, né? É como impossível você estar parado. Esses dias falaram que é uma estação nova, até que é pior do que a estação da Sé, porque a multidão é imensa, diz que até para entrar no ônibus é o mesmo movimento. Então, de qualquer maneira, nós estamos indo a algum lugar ou a lugar nenhum. Vocês são quietos assim, eu sei, vocês estão pensando o que eu estou dizendo. Você pode estar indo a algum lugar ou a lugar algum. Tem pessoas que a vida delas está indo a lugar nenhum, mas elas estão indo a lugar nenhum. E há pessoas que sabem para onde está indo. Por isso, quando eu pergunto a alguém, como vão as coisas? A pessoa me pergunta, estou indo. E eu pergunto para onde? Porque mais importante do que está indo é saber para onde se está indo. Amém? Porque não adianta estar indo sem saber para onde se está indo, ou se está indo para um lugar que não se quer ir. Mais importante às vezes é você saber para onde está indo. E esses mercadores sabiam para onde estavam indo, mas no meio das suas viagens eles encontravam tempestades. Então, quando você vai para o versículo 25, diz assim: pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Esse é o quadro desses marinheiros no meio do oceano. A tempestade se levantou, a tormenta se levantou, eles se desesperavam, eles se angustiavam, a alma desfalecia, eles cambaleavam como bêbados e perderam todo o tino. E é interessante porque quando você fala de tempestade, os crentes têm textos favoritos. Cada um de nós tem seus textos favoritos. E no tempo que a gente vive, onde as pessoas têm dificuldade de desenvolver raciocínios lógicos, as pessoas gostam de versículos pela metade. Elas gostam, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas elas esquecem que o tudo posso é tudo posso passar por problemas, é tudo posso passar por angústias, é tudo posso sofrer às vezes, é tudo posso passar pelo vale da sombra da morte, mas tudo posso naquele que me fortalece. E quando você fala de tempestade, elas logo lembram que Jesus está dormindo no barco e que ele vai se levantar para acalmar a tempestade. As pessoas gostam de mensagens nesse texto. Mas quando você lê o Salmo 107, você percebe que o mesmo Deus que acalma a tempestade é o mesmo Deus que levanta a tempestade. Porque eu creio que Deus é soberano. Eu creio que, como crente em Jesus Cristo, a minha vida não está nas mãos do diabo, a minha vida está nas mãos de Deus. E que Deus, olhando a minha vida, Ele pode até levantar tempestades, porque o Salmo aqui diz, Ele levantou, Ele fez levantar o vento tempestuoso. Há tempestades na minha e na tua vida, que Jesus não vai se levantar para acalmar. Agora você ficou preocupado. Há tempestades na minha e na tua vida que o Deus que acalma a tempestade, Ele levantou essa tempestade. E enquanto o propósito dele em ter levantado a tempestade não se cumprir, você pode chutar o diabo, você pode repreender o diabo, e o diabo desesperado vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou aqui para ser advogado do diabo, longe de mim aceitar essa função. Mas a Bíblia, ela diz aqui que Ele, Deus, fez levantar o vento tempestuoso, que levou-se e que deixou eles naquele estado. Nenhum de nós está imune às tempestades da vida. Qualquer teologia, qualquer pregação que tentar te convencer
que por estar numa igreja, que por seguir determinada doutrina ou determinado sistema, você vai estar isento de tormentas, você está no lugar errado. Porque as tormentas fazem parte da vida. Ninguém está imune às tempestades da vida. Não sei se você é da minha geração, a minha geração vai lembrar do que eu vou falar. Ou havia um hino antigamente cantado que foi composto por uma das pioneiras. Esses dias eu li algo interessante sobre ela, esposa do Gunnar Wingre, um pioneiro do movimento pentecostal no Brasil. Esses dias eu li que ela terminou o final da sua vida num hospício. Uma das grandes mulheres na história do movimento pentecostal no Brasil, que depois de retornar para a sua igreja de origem, depois de muita incompreensão por ser mulher, por ter sido uma pioneira, alguns conflitos, alguns até dizem que acabaram levando ela à força para o hospício, porque não queriam que ela voltasse ao Brasil, porque ela queria voltar ao Brasil para terminar aquilo que entendia, Deus a tinha chamado para cumprir. E num dos seus hinos, que havia muitos hinos que alguns ela compôs, outras ela traduziu do sueco para o brasileiro, dizia ela, numa das frases ela dizia assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e no céu as lindas melodias foram escritas na escuridão. As mais belas poesias que você lê, tenha certeza, brotaram do sofrimento do poeta. Os mais belos hinos e poesias. Um dos hinos também conhecidos mundialmente, que em inglês diz: It's well with my soul. It's well with my soul. Tudo está bem com a minha alma. Em português foi traduzido para: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. A história deste hino é: o autor, ele compôs este hino logo após ter recebido a notícia que as suas 4 filhas haviam se perdido no mar. As 4 filhas faleceram no mar. Ele recebeu a notícia, ele senta e compõe o hino. Apesar disso, tudo está bem com a minha alma. It's well. Eu não sou cantor, senão eu tentava cantar aqui. Sabe, se eu fosse cantor, eu seria um pregador, acho que muito soberbo, porque Deus não me deu. Eu acho que a única razão que eu entendi que Deus não me deu talento, eu sou surdo para música. Lá na África, quando os jovens se comportavam mal, ele dizia: se vocês não melhorarem, eu vou cantar. Ele dizia: não, pastor, a gente vai melhorar. Tal era o desespero deles de ouvir eu cantando, né? Mas esse hino é maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade depois em casa, irem lá na internet, It's well with my soul. É muito cantado em todo o mundo de língua inglesa, traduzido para o português: tudo está bem com a minha alma. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, porque nenhum de nós está imune às tempestades da vida. O real problema é como nós lidamos com as tempestades da vida. Problemas todos têm. A diferença entre o crente e o não crente é como ele lida com seus problemas. É como ele recebe e como ele lida com as más notícias que chegam, com os problemas que se levantam, com as tempestades, que por vezes até o próprio Deus envia sobre as nossas vidas. E eu vou falar rapidamente essa noite sobre 2 tempestades. 2 homens de Deus, 2 homens chamados por Deus, 2 pregadores da palavra de Deus, que nas suas jornadas enfrentaram tempestades. A primeira eu chamo a tempestade chamada Jonas. Todos nós quem é que já leu a história de Jonas? Só para eu saber se você lê a Bíblia. Se você não lê um livro pequenininho, que um autor chega a chamar Jonas o profeta pródigo. Eu gostei dessa definição que um pregador deu, Tim Keller. Ele escreveu um livro chamado Jonas o profeta pródigo, e ele faz uma comparação entre Jonas e o filho pródigo. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, Jonas o profeta pródigo. Jonas, ele foi chamado por Deus para ir a um determinado lugar, mas sabe, Jonas se desconectou com o seu destino. Por isso, o ponto não é se você está indo, é se você está indo na direção certa, porque há muita gente indo na direção errada. E Jonas decidiu ir. Jonas estava indo na direção errada. Deus mandou ele para um lado, ele decidiu ir para o outro. Jonas, um homem livre, exerceu o seu direito de escolha
Deus disse, vai para Nínive, ele decidiu ir para Tarsis, pegou o navio, e no meio da viagem, a Bíblia diz, Deus enviou uma tempestade. Jonas estava desconectado com o seu destino, e Deus envia a tempestade, para devolver Jonas ao seu destino. E por causa de Jonas, um navio foi açoitado, e por causa de Jonas, uma tripulação ficou em perigo, e por causa de Jonas, a carga do navio podia se perder. Quão perigoso é um homem e uma mulher desconectados do seu destino. Um homem desconectado do seu destino é perigo para uma geração. Um homem desconectado do seu destino é perigo para a sua família. Um homem desconectado do seu destino é perigo para a sua comunidade, para a sua cidade, para os seus amigos. Jonas no barco se tornou a causa da tempestade. Então, rapidamente, nessa história de Jonas, você pode ser Jonas, ou você pode ter um Jonas no teu barco. Os marinheiros não tinham nada a ver com a vida de Jonas, mas quando Jonas pagou a passagem e entrou naquele barco, os marinheiros estavam em perigo, a embarcação estava em perigo, a carga podia ser perdida, porque naquele barco havia um homem desconectado com o seu destino. Então, quando a tempestade se levanta, e a tempestade que se abateu sobre aquela embarcação, foi levantada por Deus. Então os marinheiros tiveram que, depois de tentar lutar, interessante no livro de Jonas, é que o livro de Jonas fala sobre compaixão. A chave do livro de Jonas é a palavra compaixão. Deus quer que Jonas aprenda a ter compaixão, mas no livro de Jonas, o único que não tem compaixão é Jonas. No livro de Jonas, ele é o profeta, e o único que não obedece a Deus é Jonas. A planta nasce, o bicho come, o bicho que comeu a planta obedeceu a Deus, a planta que cresceu obedeceu a Deus, o peixe, o grande peixe que engoliu Jonas obedeceu a Deus, e Jonas não obedecia. Então o Jonas é chamado pródigo por isso, o Jonas é chamado até o antiprofeta por isso, é um profeta ao contrário. Mas por causa de Jonas, a tempestade se levantou, e houve um momento que os marinheiros tiveram que dizer, mas por causa de quem esse mal se abate sobre nós? Até que eles encontraram Jonas dormindo, Jonas livre, Jonas profeta, servo de Deus, na direção contrária e dormindo. Se fosse brasileiro, ele podia literalmente cantar o hino nacional, dizendo, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Ele estava deitado e dormindo, enquanto os marinheiros se debatiam para tentar salvar o navio. Enquanto os marinheiros, cada um, diz a Bíblia, clamava ao seu Deus, Jonas dormia, sono profundo, até que alguém diz, olha, o que faz você aí dormindo? Quem é você? De onde você vem? Que ocupação a tua? Então ele declara, eu sou servo de Deus. E os marinheiros se desesperam, dizem, mas você é maluco. Os marinheiros ficaram desesperados por quando Jonas declarou, eu estou fugindo de Deus, eu estou fugindo da vontade de Deus, eu estou desconectado com o meu destino. E os marinheiros, até com compaixão, perguntaram para Jonas, então o que vamos fazer? Jonas disse, lançai-me ao mar. E eles tentavam ainda lutar, porque eles não queriam lançar Jonas ao mar, até que Jonas convenceu-os, e eles se convenceram, então, lancemos Jonas ao mar para que a tempestade se acalme. Às vezes nós temos Jonas no nosso barco. Você é um crente fiel, a sua esposa é uma crente fiel, mas seu filho se desconectou com o destino dele, seu filho se envolveu com drogas, e a tempestade, aí você não sabe o que fazer, você luta, quando seu filho sai, você não sabe onde está ele, você pensa, será que ele morreu, será que acabaram com ele, será que ele foi para Cracolândia, se você estivesse em São Paulo, será que ele voltou para Cracolândia, onde é que ele anda, já faz uma semana que eu não tenho notícia dele, você não consegue dormir. É um Jonas no teu barco, que fez uma escolha, e que por causa da escolha, a tempestade está também te atingindo. Aí você diz, então pastor, eu devo jogar o meu filho no alto mar? No sentido figurado, sim, porque você já não pode decidir por ele, você pode orar por ele, você pode estar disponível, mas e daí? Chega um ponto que você vai ter que dormir, porque senão você vai morrer antes dele.
Chega um ponto que você tem que dizer, eu vou continuar, porque o importante aqui, chega um ponto da nossa vida que nós temos que dizer, eu vou continuar conectado com o meu destino, e eu estou aqui, para os meus filhos, para os meus amigos, mas eu sei a direção que eu tenho que ir. Você já vai entender isso. No meio da tempestade de Jonas havia uma esperança, porque a maior, eu creio que uma das mais lindas orações da Bíblia está no livro de Jonas, e foi quando Jonas estava no ventre do grande peixe, capítulo 2, rapidamente, eu vou tentar ser breve, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu vou me esforçar, se eu não conseguir, vou ter reunião comigo depois. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, pois todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura eu a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aleluia, aleluia. Quando desfalecia a minha alma, lá no fundo do mar, dentro do grande peixe, na angústia, eu me lembrei do Senhor. E a Bíblia diz então, que essa expressão lembrar, é eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha oração. No meio da tempestade, a nossa esperança está em saber, que Deus é um Deus compassivo e misericordioso. E o profeta Jeremias bem disse, lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Você pode ter tomado a direção errada, você pode ter se desconectado com o teu destino, mas você pode se lembrar de um Deus misericordioso e clamar a Ele, e na tua angústia Ele vai ouvir a tua voz, e a tua oração vai subir até o trono dele, e as compaixões de Deus vão se manifestar sobre a tua vida. Por isso Salmo 107 diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Segunda tempestade é a tempestade que eu chamo a tempestade de Paulo, um outro homem, chamado por Deus, mas ao contrário de Jonas livre, Paulo estava para entrar em uma viagem como prisioneiro. Paulo, ele, por pregar o evangelho, acabou preso, e aí você tem todos esse relato em alguns capítulos de Atos. Quando você chega no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, Paulo, ele é forçado a entrar num navio, que ia para Roma. Paulo tinha um destino, Deus tinha dito, Paulo, você vai pregar em Roma, e Paulo, ao contrário de Jonas, preste atenção nessas contradições, Jonas livre, Paulo prisioneiro, Jonas desconectado com o seu destino, Paulo conectado com o seu destino. Jonas entrou livremente no navio, Paulo tenta avisar o comandante do navio que ele, talvez por experiência, eu não sei, ou talvez por uma revelação do Espírito Santo, ele diz, a viagem vai ser trabalhosa, é melhor nós permanecermos aqui por algum tempo. Mas o capitão do navio não quis ouvir Paulo, e disse, não, nós vamos seguir viagem, e Paulo foi forçado a seguir viagem, ao contrário de Jonas, que estava livre. No meio da viagem, a tempestade se levanta. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. A crise que se abate sobre o mundo hoje, ela atinge crentes e não crentes. Tem gente que tenta negar a crise, né? Tentar negar a crise é estupidez. A crise existe, está aí, o sol nasce para bons e maus, nós temos que reagir à crise de maneira diferente daquele que não tem esperança. Vou ler rapidamente aí então, versículo 21 ao 26. Eu vou ler a partir do 18, que é melhor. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Quando você está no meio da tempestade, muitas coisas perdem o valor. Por isso a crise é pedagógica.
A crise no Brasil é pedagógica, a crise está ensinando a população, a crise está ensinando a igreja. A crise numa igreja, pastores, é pedagógica. Às vezes a gente diz, mas Deus, por que você... A gente diz, Ele permite, às vezes Ele nem permitiu, Ele enviou a tormenta. Nem permitiu, Ele enviou. Diz, Deus, por que você permite? Deus, eu quero te ensinar lições que você não aprenderia de outra maneira. No meio da crise, você começa a ter que separar o que realmente é importante. Se muita coisa vai se perder, o que eu preciso salvar? No casamento, se você enfrenta uma crise no casamento, no meio da crise no casamento, você vai ter que definir o que é realmente importante. Casamento é tudo igual, só muda de endereço, é como mãe. Todos os casamentos passam por crise, não passam? E no meio da crise, a mulher diz para o marido, você não me dá tempo, não é? Mas o discurso é mais parecido, né? Você não tem tempo para mim. Ele diz, como mulher, se eu passo o dia trabalhando para te dar o que você quer? Os dois estão falando, parece línguas diferentes, né? Mas no meio da crise, aí vai dizer, o que é mais importante? O carro novo ou salvar o casamento? O que é mais importante? O apartamento na praia ou salvar o casamento? Porque se você não salvar o casamento, os dois vão perder. E desculpe novamente, eu faço umas brincadeiras com o médico e com o advogado, né, pastor? Agora vai sair uma de advogado, porque de qualquer maneira, quando vai para lá, 30% vai... 30? Não sei se é 30. Uns 30% vai ficar no processo, né? Aí você diz, o que é mais importante? A casa nova, o apartamento, o carro novo ou o casamento? No meio da tempestade, você tem que aliviar o navio. No meio da tempestade, joga carga, joga mais carga fora. Nessa tempestade, Paulo até disse, até o navio vai se perder. Na de Jonas, o navio foi salvo, mas de Paulo até o navio se perdeu. O que é mais importante, o navio ou os passageiros? E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A carga foi e depois a armação do navio. E não aparecendo já havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Eles disseram, a gente vai morrer mesmo aqui no meio do mar. Não adiantou nada lançar carga, não adiantou nada lançar a armação do navio, a gente vai se perder. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, preste atenção agora na diferença. Jonas dormia, Paulo estava acordado. Jonas estava indiferente como uma voz de esperança. Ele diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Mais ou menos isso, eu avisei. Eu disse que não ia dar certo, mas para evitar o dano desta perda. Mas já agora, preste atenção agora, vos aconselho, bom ânimo. No meio da crise, há esperança, tem bom ânimo. No meio da crise, seja homem, mesmo que você seja mulher. Vou repetir, é uma frase tão bonita. No meio da crise, seja homem, mesmo que você seja mulher. Não se desespere. E se, como lá em Juízes, e se Baraque não tiver a coragem que a mulher tenha, alguém precisa se levantar e dizer, calma. Na família, às vezes uma pessoa tem que fazer toda a diferença, pode ser até a criança. Pode ser a mulher, o filho, quem for, alguém tem que dizer não, alguém precisa permanecer firme aqui. Porque esta mesma noite, enquanto Jonas dormia, Paulo estava acordado. O anjo de Deus, de quem eu sou, no meio da crise você precisa saber pelo menos duas coisas básicas. Você está conectado com o teu destino? Você está indo e sabe para onde está indo, ou você já não sabe mais para onde está indo? Paulo sabia, eu tenho um destino a cumprir, e eu sei de quem eu sou. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa.
Se você sabe de quem você é, você olha com os olhos naturais, a tempestade é escura, parece que tudo vai ser destruído, mas do teu coração a esperança nunca sai. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, certa vez declarou Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. A tempestade se abateu, a tempestade fez com que a embarcação se perdesse, a carga se perdeu, o navio se perdeu, mas eu sei em quem eu tenho crido. E a quem eu sirvo. Falamos muito sobre serviço, né? Eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo. E esse anjo de Deus, ele me disse: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. Você tem um destino a cumprir e você vai cumprir esse destino. Você vai comparecer diante de César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Por causa de Paulo, todos naquele navio iam ser salvos. Por causa de Jonas, todos naquele navio iam se perder. Um homem desconectado do seu destino é um perigo, mas um homem conectado com o seu destino é a salvação de uma geração, é a salvação de uma família, é a salvação de uma comunidade, é a salvação de uma igreja. Aleluia! É aquele que se levanta e diz: eu sei, eu tenho um destino e eu vou chegar lá. E se vocês estiverem comigo, vocês vão ser salvos. E Paulo diz: não deixa nenhum prisioneiro escapar. Tinha prisioneiro tentando escapar, e Paulo disse: se alguém tentar fugir, aí complica tudo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver isso. É preciso, diz 25, portanto, Senhor, esteja de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá por modo que me foi dito, mas porém é necessário que vamos dar a ilha. Resumindo, eles chegam a ilha, o navio se perde, a carga se perde, mas nenhuma só vida se perde por causa de Paulo. E eles chegam na ilha, a história é fantástica, né? Porque quando Paulo está na ilha, todo mundo está maravilhado, e aí uma serpente pica Paulo, e alguém pensa assim: esse homem deve ser um desgraçado mesmo, acabou de se salvar de um naufrágio, agora vai morrer por causa da picada de uma cobra. Mas a picada da cobra não faz efeito nenhum em Paulo. Uma pessoa conectada com o seu destino, ele pisa serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e ainda que se ele beber alguma coisa mortífera, não lhe faz dano nenhum, porque ele está conectado com o seu destino. E Paulo depois quase foi adorado como Deus. Vou encerrar, sempre fazendo um breve resumo. Ninguém está imune às tempestades da vida. Não caia nesse engodo. Você vai passar por tempestades, algumas por tua culpa, por você se desconectar do seu destino, porque você toma decisões que não estão conectadas com o propósito que você sabe é para a tua vida, porque você toma decisões forçadas pela pressão do mundo, que te diz que você deve fazer assim, assim, assado, por pressões familiares que diz que você tem que ser um sucesso imediato, pelos discursos dos coaches que diz que você é o cara, que você pode tudo e você vai arrebentar mesmo, e você se arrebenta mesmo. A tempestade vai se levantar para que você volte ao rumo certo. A tempestade que foi sobre o navio em que estava Jonas tinha uma função: jogar Jonas de volta ao seu destino. E foi o grande peixe que vomitou Jonas lá na praia, para que Jonas então fosse e pregasse a Nínive. Tempestades vão se levantar à sua vida por causa das decisões erradas das pessoas que te cercam. A esposa sofre por causa da decisão errada do marido, o marido sofre por causa da decisão errada da esposa. Crentes sofrem porque tomam as decisões erradas. Mas Deus é clemente e misericordioso. Se você clamar a Ele, Ele vai ouvir a tua voz, as misericórdias dEle vão ser derramadas sobre a tua vida, e você vai voltar ao teu destino. As tempestades vão se levantar sobre a tua vida, porque às vezes você está como um prisioneiro, você não tem condições de decidir, outros decidem por você, como Paulo. Mas se você sabe de quem você é e a quem você serve, no meio da tempestade, você é voz de esperança. Fique de pé.
Você pode ser voz de esperança no meio da tempestade. Nessa noite, se você leve para casa 2 reflexões. Jonas e Paulo. Se você tivesse que se identificar com um dos dois, você se identificaria com qual? Uma pessoa conectada com seu destino? Ou uma pessoa desconectada? Uma pessoa que no meio da tempestade tem uma palavra de esperança, uma pessoa que no meio da tempestade realiza que fugiu da presença de Deus, que está sendo problema para os outros quando devia ser solução. Jonas era problema, Paulo era a solução. O que você é? Problema ou solução? Feche os teus olhos por um momento.